Muito que médio, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos. Se você está apenas me ouvindo e não assistindo, este é um vídeo tático com imagens. Não na primeira parte, em que falaremos da não convocação de Neymar para a seleção brasileira, os dois últimos amistosos antes da convocação final para a Copa do Mundo, mas depois mostrarei imagens táticas da formação com 3 zagueiros e principalmente dos 3 volantes e que, consequentemente, explicam por que o defeito para mim foi a falta de meias e a má atuação do Neymar também foi um papel principal na não vitória do Santos ontem contra o Corinthians. Vamos começar falando do Neymar e tem um motivo para eu colocar uma foto dele junto ao Romário aqui na tela, porque começo a sentir, que ele será o Romário de 2002 na versão 2026. Para quem não lembra, para quem é mais jovem, o Romário foi bastante pedido pela torcida, o Luiz Felipe Scolari, o Felipão, chegou a ser abordado na rua, na saída da CBF, para que fosse, para que realizasse a convocação, se eu tirar o negócio aqui da tela, prontinho, para que realizasse a convocação do Romário para a Copa do Mundo. A mídia pressionava bastante e no fim das contas ele não chamou o Romário, ele bancou a não chamada do Romário. Começo a pensar com essa não convocação que a situação é similar, que o Ancelotti vai bancar a não convocação do Neymar. Claro, eu não descarto aqui 2 coisas. Primeiro, que já esteja certo o Neymar numa lista grande de 26 para a Copa do Mundo. Não descarto isso, que ele já saiba, inclusive, ou que pelo menos na cabeça do Ancelotti isso vai acontecer. Não descarto, menos ainda eu descarto, que o Neymar jogue bola até a próxima convocação ali em maio, para a Copa do Mundo já, e convença o Ancelotti. Eu não descarto, não pelo futebol do Neymar, que realmente não tem sido bom, mas que se ele jogar, é normal que seja convocado. Mas começo a pensar que, de fato, o Ancelotti não vai convocá-lo e, mesmo que seja pressionado para isso, consegue bancar. Até porque, até um pouco diferente do que era o Scolari em 2002, pensa que o Scolari vira unânime, entre aspas, pelo menos naquele período, quando ele ganha o título. Se ele perdesse, não seria. Antes ele era bastante questionado, principalmente por essa opção de não chamar o Romário. Eu acho que o Ancelotti tem mais moral que o Scolari tinha antes da Copa de 2002 hoje, tanto com mídia quanto com o torcedor, para bancar uma não convocação do Neymar. Até porque, e a gente passa para a parte que envolve o Santos, o Ancelotti foi para Mirassol e Santos. O Ancelotti esteve em Mirassol, foi questionado sobre isso na coletiva agora há pouco. Até mandou um Mirassol, uma cidade muito bonita, e deve ser mesmo, mas não tem nada a ver com futebol. Fui ver os jogadores do Mirassol e o time do Santos. A gente sabe que ele foi ver o Neymar e o Neymar não estava lá. Aí fica difícil convocar. Seus assistentes estiveram na Vila Belmiro no domingo. O Neymar jogou muito mal. Inclusive na live do Trio hoje, em que a gente abre para vocês que nos assistem darem notas, ele teve a nota mais baixa entre todos os jogadores. Então, assim, fica difícil para o Ancelotti convocá-lo, se mesmo supostamente bem fisicamente, porque mais ou menos, se foi controle de carga, não está 100%. Mas jogando, porque jogou domingo, não jogou nada, aí fica difícil ser convocado. E aqui, de novo, a gente analisa o jogador de momento, não o ídolo, não a história dele. A gente está analisando o que ele entrega nesse momento. E contra o Corinthians, não entregou nada, inclusive prejudicando a tática do Santos. Vou mostrar com imagens em instantes. O Ancelotti fala, aspa aqui inteira, é uma lista de jogadores 100% fisicamente. Se é uma lista de jogadores 100% fisicamente, ele até fala do Bruno Guimarães, do Militão, claro, ele fala do Rodrigo também, mas o Rodrigo não vai para a Copa. Ele fala do Estevão, jogadores que vão para a Copa, mas não estão 100% fisicamente agora, fica difícil chamar um cara que está fazendo controle de carga há menos de uma semana. O jogo contra o Mirassol foi na terça. Assim, ele tem 2 meses, Essa história dura mais 2 meses. Março, abril, maio. Em algum momento de maio, não sei se já tem a data certinha, tem que convocar porque a Copa é em junho. Que convoque no começo de junho, 2 meses e meio. Essa história vai acabar. Se pro bem do Neymar, que consequentemente, creio eu, o bem do Santos, ou pro mal de todo mundo, eu não sei, mas começo a pensar que o Ancelotti tem força, tem psicológico e tem respaldo da CBF para bancar a ausência de alguém tão pedido quanto o Neymar. De novo, pela bola jogada esse ano, não tem que chamar, justifica. Se ele for, é pela história, é para ter, como eu fiz um vídeo recente aqui, alguém na posição do Rodrigo. Mas, ontem, por exemplo, mesmo na posição do Rodrigo, ele não conseguiu jogar. É uma pena pra gente. Não por, nós amamos o Neymar, não, é porque é meu time, o Santos jogando. E ontem o Santos jogou com um cara que acabou até prejudicando o sistema, o que é uma pena. A gente torce pro Neymar, principalmente porque ele joga no Santos.
e a gente precisa de um cara da qualidade dele. Vou passar para o vídeo tático, porém, né, coloco aqui antes o quê? A GolCase, a coleção oficial do Santos na GolCase, porque você vai baixando aqui, ó, lá no site que está aqui na descrição, claro, ou se você entrar no QR Code que também está na tela, você vê que tem garrafa térmica fresh com até 24% off, mais o cupom 20 Santos. Se você vai nas capinhas, compre uma, leve duas, 33% off, mais o cupom 20 Santos. Aqui, copo térmico, copo Vibe, 29% off, mais o cupom 20 Santos. Então é um momento de glória para você utilizar o cupom 20 Santos lá na GolCase. Não tem hora melhor, é fato. Bom, vou colocar aqui a GETV, que transmitiu a partida ontem. Deixa eu só mutar o computador, prontinho, e separar aqui. Bom, claro que o Santos jogou com 3 zagueiros, claro que o Santos jogou com 2 volantes e meio, eu chamo o Bom Tempo de meio volante, a gente vai mostrar taticamente o posicionamento deles. Mas eu até falei no pós-jogo, né, gravado diretamente lá das arquibancadas de Vila Belmiro, que o sistema para mim não me incomodou, porque para mim, e de novo, para mim, pode discordar à vontade, se a gente trocar ideia nos comentários é sempre mais gostoso. Respeitosamente, é claro. 3 zagueiros, 2 volantes, não significou necessariamente uma postura defensiva, e o Santos pecou porque tinha um espaço entre essa boa formação defensiva e o ataque. Faltou um homem para ligar. O Bom Tempo é um cara que vai colaborar com o Neymar, como foi naquele primeiro gol contra o Vasco. Ele vai ajudar os outros jogadores. O Bom Tempo não vai ser o armador solitário, nunca foi a dele, nem na base, tá? E aí precisa do Neymar. E o Neymar não ajudou. O Oliva, o Gustavinho, o Bom Tempo nessa saída de bola. Faltou. Ah, mas o Santos não ganhou só por causa do Neymar. Não, não é isso que eu tô falando. Mas taticamente é um time que depende muito dele. Se você jogar com 6, vamos botar o Bom Tempo como um cara mais defensivo aqui. 6 caras na defesa. Você precisa de alguém centralizado, porque o Gabigol não é meio armador. O Rony e o Barreal estão abertos. Você precisa do Neymar vindo buscar essa bola para ser o diferencial no meio. E ontem ele não foi. Então o sistema do Santos dependia muito do Neymar e o Neymar não colaborou positivamente com esse sistema. Eu vou começar com 2 situações que eu senti falta depois delas ocorrerem, porque as 2 foram nos primeiros 5 minutos de partida, que foram marcações pressão. O Santos inclusive rouba a bola na primeira vez. Eu achei que o Santos poderia ter feito mais e não fez. Vou soltar aqui, era um tiro de meta pro Corinthians. Eles vão sair, aqui, já pausa aqui, porque era Neymar, Gabigol numa linha de 2. Aí tinha uma linha de 3, com o Rony bastante aberto, o Bom Tempo e o Gustavinho. O Barreal tá aqui embaixo, mas ele tá basicamente na mesma linha do Oliva. E depois a linha de 3 lá atrás. Era um 3-2-3-2. Claro, não é fixo. O Barreal vai subir para marcar aqui. Mas todo o tiro de meta que o Santos tentou pelo menos marcar pressão, eu tava lá na Vila, eu olhava o posicionamento dos jogadores antes da cobrança, era um 3-2-3-2, com o Rony mais adiantado do que o Barreal, levemente, assim, não é nenhum absurdo, mas mais adiantado, com os 2 na frente, Gabigol e Neymar, o Gustavinho pela esquerda, o Bom Tempo na direita e o Rony bastante aberto. O Oliva entre eles 2, mas lá atrás com o Barreal e depois lá no fundo a linha de 3. Quando a bola sai, o Santos, o Barreal vai subindo, até a hora de dar o bote e ele vai roubar a bola aqui no canto. Né? E ele rouba a bola. Depois o Santos vai sofrer uma falta. Veja que os outros jogadores já subiram, a gente volta um pouquinho. O time começa a subir, ó. Chega até o Oliva por aqui. Então assim, o Santos subiu para fazer essa marcação e deu certo no primeiro lance do jogo. Eu vou até pular já para o segundo, que é pouco depois, é 1 minuto. Se bobear no tiro de meta até da própria falta. Acho que... Calma aí. Opa, cadê? Aqui a setinha. Aqui, exatamente, no tiro de meta, logo depois. Ó, o Santos já marcando pressão. Agora invertido o Gabigol, Neymar, Gustavinho, Bom Tempo, Rony. O Barreal nem tá na tela, ele tá bem mais para trás. Quando o Corinthians sai, e de novo jogando para a direita, aí o Barreal começa a subir aqui no cantinho, ó. Aqui no cantinho. Ele vai começar a subir e o Oliva já tinha subido. E a linha de 3 lá atrás, enfim, montada. Foi essa a tática, o Santos ganha essa bola, né? Forçou um chute e o Luan Pérez recua pro Brasão. Então assim, dá pra ver, Bom Tempo, Gustavinho com o Oliva fechando um triângulo ali. Essa foi a marcação dos 3 volantes e os 3 zagueiros lá atrás, como vocês vão observar, o Zé Ivaldo centralizado, o Luan e o Adonis. O Zé Ivaldo tá um pouquinho acima, porque se fosse a bola ele saiu para combater no alto, mas a bola foi mais longa. Então essa foi a formação do Santos, que deu certo na minha visão nesses primeiros minutos na marcação-pressão, mas aí pararam de fazer. Bom, agora eu quero mostrar a saída de bola e como
a falta de um meia de ligação, um meia armador de fato, que poderia ser o Neymar e não foi, até pelos erros dele, acabaram prejudicando o Santos. Então vamos lá. Adonis pela direita, Zé Ivaldo centralizado com a bola, Luan Pérez na esquerda. Olha o Gustavinho já se mexendo para a esquerda também e o Oliva vem buscar a bola sendo esse cara central. Ó, o Santos vai começar a se ajustar e é o Oliva quem recebe essa bola com o Gustavinho na esquerda. Ele dá esse espaço e o Neymar é que vem fazer a posição Rodrigo, que eu cantei nesse vídeo, e perde a bola. O Oliva não é o maior passador do mundo. Palavras dele, ele na coletiva fala que às vezes se equivoca com a bola. Não foi o caso aqui. O Gustavinho sai da esquerda para a direita num movimento muito similar ao Bom Tempo contra o Vasco. Ele parte por aqui, sai para o Neymar vir buscar. O Gustavinho abre, o Neymar vem buscar e a jogada do Santos quebra porque o Neymar comete um erro, querendo ou não. Então, o Santos tinha essa saída de bola com o Oliva centralizado, o Gustavinho na esquerda, dando esse espaço para o Neymar. O Bom Tempo está lá na direita. O Bom Tempo está aqui, inclusive. Mas não funciona porque o Neymar erra o domínio. Vamos para o próximo lance. Nesse aqui o Santos corta um lançamento, o Zé Ivaldo cabeceia, o Gabigol vai conseguir ajeitar e a bola vem parar no Bom Tempo, que toca para o Neymar, que vem fazer de novo a posição de meia armador, atrás do meio campo, centralizado. Os jogadores partem e ele enrola. Pô, honestamente, ele podia ter girado e passado para cá, ou passado para o Barreal, que é o Gustavinho. Podia ter tocado no Oliva e ele tenta o mais difícil, que é passar no meio de dois e perde a bola. O Santos até fica com a bola e vai parar com o Oliva. E vocês observam, vou voltar, que a formação tá aqui, ó. É o Oliva, é o Gustavinho na esquerda, é o Bom Tempo na direita e é o Neymar saindo da dupla com o Gabigol para armar a jogada. Só que, de novo, por que o Santos não consegue construir a jogada? Porque o Neymar perde a bola. Aí enrola mais, o Santos até vai para frente, mas é um lateral pro Corinthians, porque o Rony não sofre a falta ali. Então, mas não, então a culpa é do Neymar. A gente não está falando de culpa, a gente está falando de um sistema que teve um jogador ontem que dentro desse sistema, infelizmente, não funcionou e acabou sendo o Neymar. Outro lance, a bola pela esquerda, o Luan Pérez domina. Adonis lá na direita, Zé Ivaldo deu um passinho para trás, mas tá aqui, o Oliva recebendo centralizado. E aqui é um problema no sistema, faltou o meio armador. Olha só isso, 1, 2, 3, 4 caras do Corinthians cercando o Oliva. Já não tem muito para onde sair. Se você vai pouco para frente, mais 2 caras do Corinthians aqui. O que o Oliva faz aqui? Sorte que ele sofreu a falta. Veja que é o Gustavinho se aproximando. O Oliva receber sozinho aqui, cara, o Neymar que tá andando ao lado do Bom Tempo, já tinha que estar aqui, o Bom Tempo já tinha que estar aqui também. Olha o espaço pro Neymar receber essa bola. E não recebeu. Então faltou essa leitura também por parte do jogador de meio campo do Santos. Ou do ataque, enfim. O Neymar faz os dois, é que ontem fez mal as duas. E aqui o último lance que eu quero mostrar para vocês. Neymar e o Gabigol dupla, Gustavinho Barreal, Oliva, Bom Tempo lá no alto, a formação tá bonitinha para ver. O Oliva sai para dar esse bote. O Zé Ivaldo sai para dar esse bote e o Santos sai num contra-ataque. O Gustavinho até domina e toca pro Neymar. E aí deu certo, né? Vamos pausar aqui. Olha, vamos voltar, inclusive. O Santos marca certinho, ó. O Oliva consegue forçar o Bidon a dar o passe rápido. O Zé Ivaldo, num raro momento, dá o bote certinho. O Santos está armado para um contra-ataque, que é como eu prefiro, inclusive, que esse time jogue. O Gustavinho, de meia esquerda, acerta o passe pro Neymar. E essa jogada vai terminar como? Com o Neymar perdendo a bola. Então, assim, de verdade, eu acho que o sistema deu certo. Numa boa atuação, não é nem uma grande atuação, numa boa atuação do Neymar, daria mais certo ainda. Mas, contra o Corinthians na Vila Belmiro, no 1-1, faltou um meio armador, que era para ser o Neymar, mas ele, infelizmente, quebrou a bola, como dizem no jargão da moda, e não funcionou. Eu acho que o sistema foi, de verdade, bom. E uma individualidade, de novo, não é culpa do Neymar. Se o Neymar... Não, nada é garantido. Mas é um sistema que dependia muito dele armar o jogo e infelizmente não funcionou. Você pode argumentar que, um sistema que depende de um cara resolver é um problema. Aí eu tô contigo. Tô contigo mesmo. Mas dentro do que o Santos fez ontem, dependia desse cara. E esse cara não rendeu, infelizmente. Essa foi minha análise tática. Separei até para juntar a questão do Neymar com a da convocação. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, tá tudo bem também. A gente leva na paz. Beijo pra vocês.